agora nós vamos de entrevista? Exatamente. Ótimo. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Olivar Vitali, que é presidente do Ibrahim Instituto voltado ao direito imobiliário. Ele fala sobre o direito imobiliário em tempos de pandemia do coronavírus. Bom dia, senhor Olivar. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, eu que agradeço o convite. Senhor Olivar, como que as pessoas que têm, por exemplo, o financiamento da sua casa podem fazer nesse momento de pandemia? É possível deixar atrasar alguma parcela aí nesse momento de crise em que a gente tem essa incerteza financeira? Na verdade, a Covid-19 é obviamente um caso de força maior e caso fortuito. Nunca tivemos isso no país nos últimos, 100 anos, mas ele não é, por si só, um motivo suficiente para que não sejam honradas as obrigações. Então, quem tiver um financiamento contratado, tiver parcelas a pagar e estiver tendo dificuldades para efetuar o pagamento, deve procurar o credor, seja ele a instituição financeira, seja ele a vendedora, a incorporadora ou a loteadora, se for o caso, para renegociar o diferimento desse pagamento para quando acabar a pandemia. Mas não há na legislação uma autorização desde já para que não sejam honradas as obrigações. Isso tem que ser negociado. E como funciona com as pessoas que alugam, que são locatários, né? É possível negociar isso também com o proprietário para que tenha um abatimento ou também fique um mês ou dois sem pagamento ou não? Sim, sem dúvida. O que nós temos na legislação brasileira, primeiro tem uma diferenciação do que é relação de consumo e o que não é. Na sua primeira pergunta, muito provavelmente ali haveria uma relação de consumo entre o comprador e o vendedor do imóvel. Talvez não houvesse se tivesse a instituição financeira correlacionada. Agora, na relação locatícia, parece muito óbvio que não há relação de consumo. É o que a gente chama no direito de relações paritárias, né? Relações entre iguais. E havendo relações entre iguais, não há como prestigiar o bolso do locatário em detrimento do bolso do locador. Verdade é que muitos dos imóveis locados são a única fonte de renda do locador. Então, não faz sentido esse prejuízo ser só do locador e não ser do locatário, como também, obviamente, faz algum sentido a repartição desse prejuízo no que diz respeito às dificuldades financeiras do locatário para honrar o pagamento. Então, o que a legislação diz? Pelo princípio da boa-fé, pelo princípio da conservação do contrato, o recomendável é que o locatário procure o locador para que eles renegociem essas parcelas, seja com abatimento do preço a ser pago, seja com diferimento desse preço para daqui a alguns meses, provavelmente quando a pandemia acabar. Isso tem ocorrido, é essa recomendação que se faz, e muitas das ações judiciais que têm desembocado no Poder Judiciário, as decisões são no sentido de que as partes devem negociar antes de procurar a Justiça. E uma vez procurando o Poder Judiciário, a regra é a mesma. O locatário tem que comprovar que a atual situação ou impediu ou dificultou sobremaneira, tornando onerosamente excessiva essa prestação dele, para que o Poder Judiciário possa analisar e, eventualmente, até ou resolver o contrato ou revisar as parcelas. Doutor Ibrahim, doutor Olivar, a gente teve que se adaptar aí nessa nova realidade e passar a fazer home office. E nem sempre é fácil a gente fazer home office e respeitar ali o espaço do outro, né? De silêncio e tal. E quem tem criança é mais difícil. Como é que faz essa relação interpessoal aí dentro de um condomínio, por exemplo? A pessoa que tem criança, como é que ela consegue administrar a criança ali nesse momento em que ela está ali cheia de energia, que tem, às vezes não tem esse entendimento aí do que é uma quarentena, um isolamento social. Por outro lado, tem o vizinho que precisa trabalhar no seu home office. Como é que administra essa questão toda? A sua pergunta é muito importante, né? Um dos grandes problemas decorrentes da pandemia é a relação em condomínio edilício. Existe um projeto de lei que é conhecido como o projeto do senador Anastasia,
que teve a participação muito forte do ministro Toffoli, do STF, que é o projeto no Senado número 1179 de 2019. Ele já foi aprovado no Senado e agora ele está sendo distribuído para um relator na Câmara. E um dos artigos dele, salvo engano, artigo 10º, fala do dever do síndico isolar as áreas comuns para que não haja aglomeração dos condôminos. O que isso significa? Que o síndico do condomínio deve orientar, né, e até obrigar os condôminos a permanecerem nas suas áreas privativas. E aí vem a pergunta, como é que fica uma família com filhos jovens, filhos adolescentes, que fazem barulho, que querem agir, que muito provavelmente ainda não trabalham e vão gastar energia de alguma forma. E como é que fica a relação entre os condôminos? A nossa recomendação é que, nesse momento, infelizmente, a prioridade seja a saúde. E, sendo a saúde, as áreas comuns não vão ser utilizadas, então salão de festas, piscina, playground, quadra poliesportiva não vão ser utilizadas. As pessoas, inclusive as crianças, vão ficar dentro do apartamento, isso vai gerar barulho, isso vai gerar bagunça, e a tolerância e a paciência são as maiores recomendações no atual momento, não tem como ser diferente. Viver em condomínio é viver num microsistema, e você tem que saber lidar com isso. Doutor Olivar, aqui é a Priscila quem fala agora. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tenho uma pergunta para o senhor em relação ao síndico, né? O senhor disse, então, que há uma autonomia do síndico nesse momento para criar regras, né, e até determinações para isolamento das áreas comuns. No caso de mudanças, de ou entrada no condomínio ou saída do condomínio, ele pode vetar isso ou não? E as visitas? Também ele pode colocar uma restrição em quem entra e sai do condomínio? Não, eu acredito que não. Esse é um assunto extremamente polêmico. Nós temos diversos casos conhecidos no país de síndicos que, até pelo pânico gerado em relação ao quanto a doença se espalha, proibiram a entrada de parentes de condôminos, inclusive. Alguns casos que, inclusive, foram carregados para a justiça, mas o Poder Judiciário, de forma bastante salutar, a meu ver, e com bastante coerência, tem decidido que não. O síndico não pode restringir o uso e gozo da propriedade pelo proprietário, pelo condômino. O que ele pode e deve, mais do que pode, é restringir a utilização das áreas comuns e aglomeração de condôminos. Então, se você é proprietário do imóvel e precisa fazer, por exemplo, uma obra de benfeitoria que é necessária, você teve um vazamento, alguma coisa assim, ou está no meio de uma obra do seu apartamento para fazer uma mudança, essa obra deve continuar preservadas as questões de saúde, com luva, com toda a proteção necessária para que não se alastre eventual doença se algum dos funcionários estiver doente. Se você vai receber uma visita de um amigo, de um parente, a mesma coisa. Não pode o síndico proibir que você receba a pessoa na sua casa, mas sim ele deve limitar, se possível, até extirpar a utilização de qualquer área comum. Doutor Olivar Vitali, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Foi bastante esclarecedor e fique à vontade aí para voltar aqui a falar conosco em outra ocasião. Eu que agradeço o convite, parabéns aí para a Alesp pelo noticiário, pelas entrevistas, e eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Ok, muito obrigada, doutor.